Hoje eu tô aqui pra fazer uma coisa que eu nunca fiz antes, mas que muita gente pede pra eu fazer, que é falar sobre o meu processo criativo do início ao fim. Esse vídeo é trazido pelo Movavi, um editor simples de usar, mas muito poderoso. A ideia era falar primeiro só sobre edição, mas eu resolvi aproveitar o convite para fazer uma coisa completa, para falar inteiramente do meu processo criativo, do começo ao fim, pesquisa, como eu escrevo, como eu penso os vídeos, como eu gravo e como eu edito e finalizo eles. Eu trabalho com audiovisual há muitos e muitos anos. São quase 10 anos em que eu trabalhei com audiovisual corporativo, político, de marca, documental, com moda, com publicidade, também com ficção, também com videoclipe, e sempre num lugar independente ou com produtoras médias, então você acaba dominando um pouquinho de cada processo. Eu também venho de uma época onde começava a se consolidar a figura do filmmaker, que era uma pessoa que concentrava um monte de funções para viabilizar trabalhos menores de audiovisual. Eu me formei em publicidade, trabalhei em empresa grande, trabalhei em produtora, fiz uma formaçãozinha de roteiro e a essa altura eu devo ter me envolvido, em termos de vídeos, com algumas centenas. E é muito doido pensar no processo de hoje porque é tudo muito diferente. Porque como eu tenho uma plataforma própria, eu tenho muito mais autoridade criativa no meu conteúdo, tanto publicitário quanto as coisas que eu crio pra mim. E eu acho que essa é a parte mais maneira do trabalho também, eu consigo bancar certas ideias criativamente. Por conta do meu trabalho envolver pensar e discutir cultura, eu trabalho muito com pesquisa. Só que isso não acontece de uma forma muito metódica, como aquele processo que você senta e vai buscando insumos. Pelo menos não só isso, né? Eu acho que dá pra dizer que trabalhar com pesquisa nesse momento pra mim é mais uma anteninha que você vai afinando, um algoritmo que você vai programando ao seu redor. Eu sigo muita gente maneira em todas as redes e eu engajo com assuntos que eu acho que vão me instigar. Isso me abre não só para uma série de discussões, como também potencializa indicações de livros, filmes, podcasts e o que mais conversar com o momento atual de mundo que eu estiver olhando. Uma outra coisa que faz muita diferença também são os meus amigos e o privilégio de estar cada vez mais cercado de gente interessante e muito mais inteligente que eu, que falam coisas que me fazem pensar beça e que deixam muita coisa matutando na minha cabeça. Então acho que o processo vem de todas essas dimensões diferentes, né? Tanto da pesquisa literal, quanto de organizar a minha cabeça em volta das ideias que eu tô trabalhando. E uma rede que me ajuda muito a entender a dimensão das coisas é o Twitter. Porque apesar do algoritmo ser cada vez pior e mais bizarro, toda vez que algum tema viraliza e eu vejo que existe adesão e engajamento a esse novo tema, eu começo a pesquisar palavras-chave em outras redes, eu começo a procurar livros nesses temas, que muitas vezes surgem nas próprias respostas ou discussões a partir desses tweets e âmbitos. Então o Twitter como lugar para você detectar novos debates públicos é muito interessante, públicos digitais, né? Isso aconteceu quando eu fui falar de epidemia de cinismo, por exemplo, um tema que já está no ar e que já é discutido há muito tempo. Conforme eu fui entendendo a recorrência disso em debates online, eu fui acumulando leituras, filmes, discussões, e quando eu fiz a conexão disso tudo com redes sociais e a propulsão que esse fenômeno estava tomando, eu comecei a organizar o raciocínio de um jeito que eu achei que funcionava para minha audiência e recortes. Primeiro eu pensei em fazer um vídeo parecido com o da virtualização do eu, que fala sobre a digitalização da nossa subjetividade, num raciocínio muito inspirado por um podcast que eu ouvi e que eu cito no vídeo. Ou seja, eu falando e inserções de imagens que ampliam o universo do que está sendo discutido. Mas eu entendi que talvez esse comentário tivesse um potencial de espalhamento muito grande na internet, e que talvez valesse a pena fazer ele a partir de uma ideia híbrida, de um formato híbrido. E eu comecei a imaginar, como é que eu consigo fazer um vídeo que funciona nas duas plataformas, sendo que elas têm linguagens discrepantes, né? Como é que eu acho esse meio do caminho? Porque não é só também você fazer o vídeo vertical. O YouTube e o Instagram e TikTok demandam ritmos diferentes, né? Existe um meio termo? Ele é possível? E aí foi aí que eu tentei trabalhar em cima. Outra coisa que é um aspecto enorme desse processo de criação é minha relação com roupa e figurino, né? Eu sempre penso no que eu vou estar vestindo e eu sempre me preocupo com isso porque, afinal de contas, a minha aparência influencia diretamente na mensagem, né? E quem me acompanha na internet há um tempo, inclusive, sabe que eu tenho estado muito mais neutro do que eu costumava estar, né? Inclusive, eu era o cinéfilo de mullet, né? Eu tinha unha pintada, mullet no cabelo, usava umas roupas coloridas, eu era muito imageticamente exagerado. E hoje eu sou bem mais tranquilo. Isso tem a ver com uma movimentação de mundo e também, obviamente, um momento específico, né, de consumo meu e do mundo. Mas aqui, muito dessa decisão vem também de neutralizar excessos e arestas da minha aparência para tentar aumentar o alcance do meu discurso e a compreensão dele. Porque, afinal de contas, eu estou falando dentro de um quadro, né? E esse quadro tem um simbolismo, né? Signos, significados. Nesse caso, para a gravação do cinismo, eu escolhi 3 ângulos abertos que funcionariam vertical e horizontal também. E aí eu separei as falas pensando no ritmo de cada uma, no tom do que eu tô falando, em que ângulo eu vou estar quando eu estiver falando tal coisa e como que ela é interessante para cada momento. Então tem sempre um pensar também do ângulo que eu tô pra câmera, do que eu tô dizendo, da semiótica do plano. Uma vez filmado e organizado, chega a hora de sentar e editar. Eu tenho uma filosofia muito pragmática com a edição, que é a seguinte: não adianta você querer dominar todas as ferramentas de um editor super complexo se você não domina na sua cabeça
a ideia de montagem, a ideia do que você quer fazer com o vídeo. É muito mais importante você aprender a montar, imaginar e editar uma coisa na sua cabeça e ter essa eficiência de aplicar isso filosoficamente a um conteúdo que você está pensando, a um ritmo que você está pensando, ter essa noção imagética, do que você aprender ferramenta por ferramenta de um software e não dominar a ideia de como fazer as coisas. Isso me leva, inclusive, para um lugar onde as minhas edições, pessoalmente, do meu conteúdo são muito simples. Porque o meu interesse principal é sincronizar o ritmo da minha fala com o ritmo da imagem que está aparecendo, né? Com os ângulos diferentes da minha fala, com os movimentos de câmera, com as imagens que eu vou inserir e criar um flow ali do que está acontecendo. E isso já está presente no momento que eu estou escrevendo o vídeo, já está na minha cabeça como eu quero que o ritmo do vídeo seja, da minha fala, do que vai entrar. Como eu faço muito vídeo que vai tanto pro YouTube quanto pro TikTok e pro Instagram, eu fico tentando às vezes achar um lugar de meio de caminho, assim. Será que eu consigo fazer uma coisa que nem é devagar demais e nem estimulante demais? Cara, é um ponto bem delicado que nem sempre eu acerto. Quando eu acerto é muito legal, mas às vezes eu fico tentando. E às vezes eu faço conteúdos dedicados específicos para cada um. Mas tem uma parada que é muito importante sobre o meu processo de criação, que é uma coisa que eu falo para muita gente, que é: eu nunca repito um vídeo quando ele dá certo. No máximo 1 ou 2 vezes, o formato dele, né? Então, por exemplo, eu fiz um vídeo sobre adolescência, deu muito certo. Aí eu fiz um vídeo sobre epidemia de cinismo, depois eu fiz uma publi nesse formato. Eu não pretendo mais fazer esse vídeo, esse aqui é até um pouco parecido, né? Mas eu não pretendo mais seguir esse caminho, eu pretendo ir para uma outra direção, e eu prefiro ficar tentando formatos novos, né? Pensando formas de comunicar, ângulos diferentes, ritmos diferentes, propostas diferentes, porque eu acho que ser um alvo em movimento é muito importante nesse mercado. E se você dá muito certo, você expõe um público muito grande a uma nova faceta de você. E aí, se você dá certo umas 2, 3 vezes com esse formato, beleza, você consolida essa faceta. É hora de ficar tridimensional, é hora de ficar interessante, é hora de apresentar outra faceta enquanto você ainda tem esse alcance de público, de plataforma. Se você não faz isso, você vira o cara daquele conteúdo, o cara daquele formato. E isso eu não gosto de ser. Uma coisa que rola muito, inclusive, são os cortes na edição. E, cara, a gente não pode ter medo de cortar vídeo. Meu vídeo da adolescência, por exemplo, tava com 16 minutos. Eu cortei 50% do vídeo. E, cara, a edição vira essa chance de ser um novo roteiro, né? É um terceiro roteiro, né? Você escreve primeiro, e é o primeiro roteiro. Quando você está filmando, você está, de certa forma, montando aquilo que você está fazendo também. E quando você tem a oportunidade, realmente, de sentar na mesa de edição, é um novo momento de cortar, editar e repensar. Então é importante ter essa cabeça também durante a sua produção, que quando você sentar para editar, você tem que estar fazendo sentido do texto que você montou, e não tentando ficar fiel e engessado à direção original dele. Por isso que eu falo que nenhum dos meus conteúdos tem uma montagem, uma edição complexos, mas tem um trabalho muito minucioso de montagem. Minha cabeça eu separo muito essas duas coisas, né? A edição é a finalização, as inserções, as ideias, as imagens, a trilha, tudo que adiciona uma camada extra no vídeo. Já a montagem, isso é uma organização minha, tá? Não é uma definição técnica. É muito mais o flow dos meus vídeos. É o ritmo, é o tempo das falas, mas é também o movimento das câmeras, o zoom in e como o meu texto está se alinhando e criando um senso de ritmo com a imagem minha falando na tela, trocando para os lugares e como eu estou articulando a velocidade imagética e etc. de acordo com o discurso. É o movimento de câmera, dos cortes, enfim. E esse é um exercício bem interessante também, que demanda muita prática, mas que eu acho essencial para fazer vídeos maneiros. E para isso, ter um programa de edição que você consegue dominar e que seja fácil de usar, mas que também seja abundante em recursos, é fundamental. E o Movavi é um editor com excelente interface e muito poderoso em tudo que entrega. E o que eu acho mais legal no Movavi é justamente a interface dele, porque ele permite a muita gente colocar as suas ideias, o seu senso de ritmo e edição no mundo. E desenvolver um senso de montagem que talvez antes estivesse muito restrito. É como se ele facilitasse o seu acesso a uma nova linguagem que antes você sentia que faltava vocabulário. Ou seja, você consegue articular o seu pensamento sem necessariamente ter que trabalhar com um software muito complexo para isso. É um programa que permite a você fazer praticamente tudo que eu faço nos meus vídeos. E onde a ideia de onde você quer chegar é muito facilitada por uma usabilidade muito boa e por uma excelente e muito intuitiva organização visual que potencializa suas ideias. Existem muitos editores que, embora possam parecer mais complexos ou mais completos, na verdade são muito mais difíceis de operar num primeiro momento, né? São muito mais difíceis de usar. E aí a gente acaba perseguindo uma série de tutoriais muito difíceis para dominar uma série de ferramentas complexas, e uma vez que você domina toda a técnica, você em momento nenhum aprendeu a parte criativa daquilo, né? É muito importante você ter um software de edição, quando você está começando, ou quando você não está acostumado a pegar em programa de edição, que te dê a capacidade de sonhar, de imaginar e de pensar criativamente o que você quer fazer montando, que seja fácil de experimentar, fácil de cortar, fácil de mexer, fácil de ajustar.
Porque é muito mais importante dominar a nossa ideia de montagem do que ferramentas de montagem sem saber o que fazer com elas. E aí, no final de contas, você tem um painel de controle onde você entende o que faz cada botão, mas você não sabe voar com a espaçonave. Analogia pensada agora. Eu edito vídeo desde que eu tenho 13 anos de idade, e ter começado em programas mais simples e aos poucos ter migrado conforme a minha própria demanda para softwares mais complicados me fez chegar em cada editor sabendo visualizar o que eu queria conseguir dele e onde eu queria chegar com cada vídeo feito, desde curta-metragens a documentários, filmes publicitários, filmes de moda. Com o material gravado e uma ideia visual do que eu quero fazer, eu sento no editor e começo a fazer o vídeo ganhar vida. Por exemplo, eu sei que eu falo a beça às vezes muito extensamente, não é mesmo? Como vocês podem observar. Então é muito importante para algumas coisas colocar palavras-chave em negrito para as pessoas não se perderem dentro do meu raciocínio maluco. Isso é o mecanismo que eu faço. Ou seja, puxar títulos grandes para localizar a pessoa dentro do que ela tá falando, que nem como se eu estivesse lá com o PowerPoint aberto. Com o Movavi dá para escolher entre um monte de fontes diferentes para inserir texto, formas de aparecer, de transição, de colocar, de fazer funcionar, e você consegue criar uma identidade própria, por exemplo, com os seus títulos e introdução. Isso é um comando básico. Outro recurso que eu uso muito e que precisa ser fácil de usar num editor é o de cortar, cropar e inserir um zoom gradual. Viu? Isso é uma coisa que todo programa faz, mas nem todos têm uma usabilidade tão boa que te faz entender como operar isso de uma forma rápida e eficiente. Porque o ideal numa edição é você aprender a fazer isso num fluxo, num ritmo legal que você consiga pensar, imaginar e já executar. E muitas vezes isso acaba sendo muito burocrático, ainda mais quando a intenção do editor de vídeo é uma coisa mais complexa ou serve a uma outra finalidade. O Movavi ainda conta com o Effect Store, que é uma coisa que eu não uso nos meus vídeos, mas que é muito interessante de pensar e muito incrível, porque há não muito tempo atrás era muito difícil criar efeitos maneiros para vídeos. Era muito trabalhoso. E hoje em dia é um botão. E você consegue fazer um monte de coisa legal. É fácil editar na timeline, inserir outros materiais e montar um processo dinâmico. Isso pra mim e pros meus conteúdos é muito essencial e nem sempre tão fácil de operar. E óbvio, outra coisa absurdamente fundamental nos dias de hoje, ainda mais pela nossa responsabilidade com acessibilidade, legendas automáticas. O Movavi permite isso, é muito fácil de aplicar e com inteligência artificial eles conseguem escutar, entender exatamente o que está sendo dito e traduzir isso num arquivo de legenda. Inclusive, eu acho muito bizarro pensar isso, cara, porque eu venho de uma época do audiovisual que a gente já concentrava função e ainda assim levava, 3 dias pra uma coisa que hoje eu levo 3 horas pra fazer. É muito doido a velocidade desses avanços. E por fim, o vídeo fica pronto. Eu exporto ele e eu tenho ele para as redes sociais que eu planejei desde o começo. No mundo mega acelerado de hoje, eu acabo nem comemorando muito, afinal de contas, é o meu trabalho fazer vídeos. Mas é muito bizarro e muito impressionante, e até assustador, eu diria, a velocidade com a qual dá para criar, organizar e editar com cada vez mais agilidade e poder. Isso muda o jogo completamente. Então, se você quer usar a edição de vídeo para contar suas histórias, organizar seus raciocínios, potencializar sua imaginação, sua criatividade, com recursos de ponta e muita facilidade de uso, eu não te recomendo outra coisa além de Movavi. O link para baixar ele gratuitamente está na descrição. Se você gostar muito do programa, pode comprar ele com 22% de desconto usando o código. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo sobre o meu processo criativo, sobre como eu vejo as coisas, como eu organizo meus pensamentos. Muito obrigado e até a próxima. A luz ali fora tá oscilando pra caramba. Vou pro Maraca ver o meu Vascão jogar e vai ser campeão. O sentimento não pode parar, esse é o lema da nossa nação. Vascão, time do amor. Tem o do Flamengo também, tá ligado? Do Flamengo? Que é Baby do Justin Bieber. É tipo, Baby, sou Flamengo, sou. Moleque, esse é pica. Baby, sou.